Olá, nós estamos tratando dos direitos das crianças e adolescentes com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e em outras legislações, inclusive na própria legislação penal. E dando continuidade às violações aos direitos de crianças e adolescentes e à punição dessas violações, nós já tratamos de vários crimes, principalmente os crimes sexuais, também aqueles crimes relacionados à violência no âmbito doméstico, no âmbito familiar, e nós temos também outras previsões que são chamadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de infrações administrativas. No artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a previsão com relação à omissão por parte de determinados profissionais ou a negligência de determinados profissionais. Então, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de saúde ou de ensino fundamental, pré-escola ou creche, ensino infantil, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças ou adolescentes, a pena de multa de 3 a 20 salários de referência, salários mínimos no caso, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, quando um médico, um professor, alguém que é responsável por um estabelecimento na área de saúde ou mesmo de ensino, estabelecimento escolar, se essa pessoa ela suspeita, ela tem conhecimento que uma criança está passando fome na sua casa, está sendo vítima de agressões, ela aparece sempre com lesões corporais, com hematomas, com escoriações, ou por ter sofrido vários acidentes domésticos ou na rua. Então, diante dessas situações, cabe a esses profissionais relatarem esses casos, comunicarem esses casos aos seus superiores e também ao próprio Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por zelar, por defender, por promover os direitos de crianças e adolescentes. Se esses profissionais se omitem nessas situações de maus tratos, de violência contra crianças e adolescentes, de abandono, de negligência, eles podem, inclusive, então, ser responsabilizados. Isso é considerado uma infração administrativa, gerando a multa aí que pode ir até a 20 salários mínimos. Então, é uma multa que pode ser alta para esse profissional que esteja sendo negligente, esteja omisso com relação à proteção de crianças e adolescentes. Outro crime que é previsto aí no Código Penal, que é mais grave, então, do que aquela infração que nós citamos, é do artigo 135 do Código Penal brasileiro, a omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível de fazer, sem risco pessoal. Então, deixar de prestar assistência à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, uma pessoa caída ou uma pessoa com deficiência, uma situação de abandono pelas ruas, ou uma pessoa ferida ou desamparada, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro às autoridades públicas, então comunicar às autoridades públicas, à polícia, os conselhos tutelares ou serviços de pronto atendimento na área de saúde, como SAMU, como resgate, entre outros. Nesse caso, pode gerar uma prisão, uma detenção de 1 a 6 meses ou multa. E a pena é aumentada se ocorrer lesão corporal diante dessa omissão de socorro e se ocorrer a morte dessa pessoa que está abandonada, dessa pessoa que está ferida, que está desamparada ou que está numa grave situação de perigo. Então, isso mostra que qualquer pessoa pode ser responsabilizada diante de situações de abandono, diante de situações em que crianças e adolescentes estão em risco, estão em situações de perigo.
temos aí sobre como enfrentar essas violações de direitos de crianças e adolescentes. Então, a necessidade de toda a sociedade estar comunicada, estar engajada, participar dentro daquela previsão do próprio artigo 227 da Constituição Federal e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que é dever da família, do Estado e de toda a sociedade assegurar os direitos de crianças e adolescentes. E com base aí no artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a política de atendimento dos direitos de crianças e adolescentes vai se farsear, se faz através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, governo federal, dos estados, como São Paulo, ou do Distrito Federal, ou dos municípios. Esse modelo de gestão que foi proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é o que nós chamamos de um sistema de garantia de direitos. Esse sistema corresponde, então, à articulação de instâncias governamentais pertencentes às prefeituras, governos estaduais ou federal, e também com a sociedade civil na aplicação das legislações que nós citamos e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente para a efetivação da promoção, do controle e da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O Disque 100 é uma das modalidades que temos, e a principal delas hoje, para que as pessoas possam denunciar casos de negligência, de abandono, de violência, de maus tratos, de omissões de socorro, envolvendo crianças e adolescentes, também de abusos sexuais, violências físicas ou psicológicas. Então, o Disque 100 é um número que a pessoa pode ligar de qualquer parte do país e depois aqueles dados, aquela informação que a pessoa deu para o sistema do Disque 100, que pode ser inclusive de forma anônima, a pessoa pode pedir a preservação da sua identidade e o caso será encaminhado para os conselhos tutelares, para as delegacias de polícia e para as promotorias da infância e juventude. Trazendo aí alguns números do Disque 100, nós tivemos em 2016, por exemplo, 144.580 ligações, denúncias recebidas pelo Disque 100 e tivemos um total de 76.171 vítimas. As denúncias principalmente trataram de negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. As mães e os pais foram denunciados como responsáveis por violações aos direitos dos seus próprios filhos em 59% dos casos, quase 60% dos casos. Por isso, a importância de tratarmos da questão da própria violência doméstica. 55% dos casos ocorreram nas próprias casas, nas residências, nos lares dessas crianças e adolescentes. 55% dos casos denunciados ocorreram nas próprias residências das crianças. A maioria dos casos denunciados acabam não sendo apurados. Isso é reconhecido no próprio relatório do Disque 100, já que o próprio Disque 100 não acompanha o andamento das investigações, o que gerou aquela denúncia. Ele repassa e depois não dá continuidade àquele acompanhamento para saber se de fato providências foram tomadas pelos órgãos que receberam essas denúncias, pelos conselhos tutelares, pelas delegacias de polícia e pelas promotorias da infância e juventude. Em relação ao perfil, 54% das vítimas eram meninas, sexo feminino, 46% das vítimas eram meninos, 40% tinham entre 4 e 11 anos, 31% de 12 a 17 anos, 16% de 0 a 3 anos. Então, nesse caso, podemos
verificar que nas idades entre 4 e 11 anos estão a maioria das vítimas. No Brasil, nós temos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 47 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos, em serviços de acolhimento, separadas do convívio com seus pais, pelo entendimento de que seus pais ou responsáveis geram graves riscos em razão de abusos sexuais, em razão de violência doméstica, de tortura, de lesões corporais, de negligência, de abandono. E nós tivemos, principalmente desde 2006, a reformulação dos serviços de acolhimento no país, principalmente porque aqueles antigos orfanatos que mantinham um número grande de crianças e adolescentes, em alguns casos 100, 200, 300, foram substituídos por pequenos abrigos regionalizados, descentralizados, para até 20 crianças e adolescentes serem atendidas nesses locais, ou por casas-lares, em que o limite são de 12 crianças e adolescentes. Entre as várias violações, podemos também destacar os casamentos infantis, que geram grande repercussão internacional e grande preocupação. O Brasil é um dos líderes mundiais de casamentos infantis e muitas vezes crianças e adolescentes se casam com adultos. Então, nós temos aí crianças de 11, de 12, de 13, 14 que passam a viver com adultos, muitas vezes até em troca de comida, de alimentação, de uma casa. A situação de pobreza, de miséria, e muitos desses casos com a própria conivência ou intermediação dos pais e mães dessas crianças, elas acabam se casando ou em união estável, vivendo junto com adultos em razão da situação, até para fugir da miséria, da pobreza. E o Brasil, então, é um dos líderes mundiais nessas situações de crianças aí casadas, entre aspas, mas não casadas oficialmente, porque sequer podem casar nessas idades. É o 4º país do mundo em crianças casadas com menos de 15 anos, segundo pesquisa de uma ONG internacional chamada Plan Brasil e do UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Outros dados importantes que mostram, inclusive, alguns desafios, mas também mostram avanços que ocorreram na área da infância e juventude do país. Dados do UNICEF, do Ministério da Educação, mostram que 98% das crianças estão matriculadas no ensino fundamental, 85% dos adolescentes matriculados no ensino médio, mas nós sabemos que é notória a baixa qualidade do ensino em boa parte das escolas, públicas principalmente, e existe um aumento quantitativo de crianças e adolescentes nas escolas, mas qualitativamente a estrutura, as condições de trabalho dos educadores e os estudos acabam ficando aí a desejar. 30% das crianças de 0 a 5 anos têm acesso ao ensino infantil, e esse é um grande problema do país, a falta de acesso ao ensino infantil, a falta de vagas nas creches. Existem diversas ações do Ministério Público e também geradas a partir de cadastros feitos pelos conselhos tutelares, mostrando a falta de vagas nas creches, no ensino infantil. Isso é um problema grave aqui na própria capital paulista e em todo o Brasil. 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 16 anos ainda fora da escola, 20% de jovens entre 15 e 17 anos que não frequentam a escola, 20% dos jovens entre 16 e 25 anos, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, nem estudam e nem trabalham. Então, é preocupante que nós tenhamos tantos jovens que não estudam nem trabalham e que não exercem, então, a sua cidadania e podem ser usados
pela própria criminalidade, facilmente aliciados. 2,7 milhões de crianças e adolescentes, conforme a Organização Internacional do Trabalho, são exploradas no trabalho infantil, e apesar desse alto número de crianças e adolescentes trabalhando, sendo exploradas, o que sabemos também é que os índices de trabalho infantil reduziram-se drasticamente, principalmente aí nos últimos 30 anos, principalmente após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. O desempenho e a frequência escolar acabam sendo muito prejudicados, além do próprio acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, porque essas crianças e adolescentes, ao invés de um desenvolvimento saudável, acabam sendo exploradas, e isso dificulta o seu desenvolvimento adequado, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento moral, desenvolvimento físico, além de muitas estarem sujeitas a acidentes do trabalho ou aliciamentos para exploração sexual ou para o envolvimento com a criminalidade. A diminuição do trabalho infantil tradicional, mas, por outro lado, é notável um aumento do trabalho de crianças e adolescentes nas ruas, muitas nos faróis, muitas vendendo balas, muitas pedindo pelas ruas, principalmente nas grandes capitais. A última pesquisa que foi feita sobre esse assunto já tem 9 anos, foi feita pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, em cidades com mais de 300 mil habitantes, mostrando que temos aí em torno de 24 mil crianças vivendo nas ruas, 4 mil delas no estado de São Paulo, e mais de 800 na capital paulista, vivendo nas ruas e em situação também de trabalho infantil para sobreviverem nas ruas. Tivemos também nos últimos anos números importantes, consideráveis, sobre a redução da gravidez na adolescência, principalmente aqui em São Paulo, mas no Brasil todo. Isso mostra também a importância do Sistema Único de Saúde e todo o trabalho de prevenção feito por programas como Saúde da Família, por agentes de saúde e por entidades como a Pastoral da Criança. Temos números ainda que mostram, como uma pesquisa da Fundação Abrinq de 2017, que 40% das crianças e adolescentes do Brasil, 17 milhões, então, com até 14 anos, vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita familiar de R$ 250. Já a mortalidade infantil reduziu bastante nos últimos 20 anos. Nós chegamos a ter índices de mortalidade infantil no Brasil de 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje a média brasileira é de 16 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Porém, nós temos as diferenças regionais. Estados como Maranhão, estados do Norte e Nordeste principalmente, Piauí também, tem ainda números altos de mortalidade infantil, principalmente nas cidades do interior desses estados. No sistema de justiça, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são necessárias varas especializadas da infância e juventude, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça reconhece que só 12% das comarcas, as comarcas são a forma que o sistema judiciário se divide no país. Geralmente as comarcas são com base nos municípios ou com base em determinadas regiões. E só 12% dessas comarcas possuem varas da infância e juventude, conforme reconhece o próprio Conselho Nacional de Justiça. Outros dados também muito preocupantes, esses certamente são os mais preocupantes. Em média, 29 crianças e adolescentes são assassinadas todos os dias no país, a maioria vítimas de armas de fogo.
Em 2016 eram 16 mortes por dia e hoje nós já temos esse patamar de 29 mortes por dia de crianças e adolescentes, na faixa etária do 0 aos 18 anos. Já dizia lá na década de 80, o conhecido sociólogo Betinho, que fundou a campanha contra a fome e pela cidadania, quando uma sociedade deixa matar suas crianças, é que ela vive uma espécie de suicídio social. Segundo a ONU, também a Organização das Nações Unidas, 11% dos homicídios do mundo ocorrem no Brasil, uma média de 154 pessoas assassinadas por dia, e 50% das vítimas têm menos de 30 anos. Em 2017, por exemplo, foram 61 mil homicídios no Brasil. Então, ocorreram 61 mil homicídios. Então, é um dos países com os maiores números de mortes, inclusive ganhando de vários países que estão em guerra, que estão em situações de conflitos armados, de guerra civil ou de guerra internacional. Menos de 10% dos homicídios são esclarecidos. Isso são dados pesquisados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que gera, então, uma grande impunidade, o que agrava, então, a situação desses assassinatos, já que a impunidade também incentiva que outras mortes, outros assassinatos ocorram. Então, nós temos essa... E dentro dessa perspectiva dos avanços e dos desafios, com base no que nós já citamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário ter uma rede de proteção social consolidada, de ter vários programas, vários serviços que possam atender as crianças e adolescentes conforme as suas necessidades, programas especializados. Então é necessário termos uma espécie de um cardápio social, programas e não projetos, porque projetos geralmente são temporários, projetos são de acordo com cada governo que entra e depois esses projetos acabam. E sim programas e sim políticas de Estado e não propriamente de governos. Então é necessária essa diferenciação. E o Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu em 90 exatamente para que exista uma política de Estado e não propriamente uma política de governo. E uma política de Estado ela tem continuidade independente da mudança dos governos, independente dos partidos que são eleitos em cada prefeitura, em cada estado e no governo federal. Então, é necessário termos políticas públicas de Estado e não propriamente políticas públicas de governos. Os programas especializados, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, são programas de atendimento de famílias, principalmente famílias em situação de desestruturação, famílias em situação de vulnerabilidade, que precisam de apoio da assistência social e dos serviços de assistência social, ou apoios em outras áreas, na saúde, na educação, no trabalho, na previdência social, em várias áreas. Então, todo o município e com o apoio dos estados e do governo federal precisam ter os programas de atendimento de famílias, os programas também de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual, para tirar adolescentes da situação de prostituição, de exploração sexual, inclusive fornecendo bolsas, se necessário, para que elas possam deixar a situação de exploração sexual, oferecendo educação, oferecendo assistência social e também punindo os responsáveis pela exploração sexual, através de uma atuação policial e da atuação do próprio sistema judiciário, da atuação das próprias promotorias criminais. Programas de erradicação do trabalho infantil, como o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, criado já há alguns anos pelo governo federal, que então é necessário que todo município tenha esses programas para que atendam
aquelas crianças e adolescentes que estejam em situação de exploração do trabalho infantil, garantindo a educação em tempo integral no contraturno escolar. Atendimento psiquiátrico e de drogadição é um problema cada vez mais presente no envolvimento de crianças e adolescentes com o alcoolismo, com as drogas, com o crack e também dos próprios pais de crianças e adolescentes. A grande maioria de casos de crianças e adolescentes que vão para abrigos, geralmente porque têm seus pais viciados em drogas, dependentes de drogas ou envolvidos com alcoolismo. Isso também gera violência no ambiente doméstico, gera abandono, gera negligência, gera situação de rua. A necessidade também de atendimento psiquiátrico através da rede pública de saúde mental, através dos centros de apoio psicossociais, e em casos extremos e excepcionais, com base em relatórios e laudos médicos, até a internação psiquiátrica para tratamento tanto da dependência de drogas como dos demais distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, entre outras situações, de acordo com as necessidades. Mas, em geral, o tratamento se dá de forma ambulatorial, através de medicação, através de acompanhamento pelos centros de apoio psicossociais, que devem também ser especializados na área da infância e juventude. É para isso que foram criados os CAPs infanto-juvenis. Atendimento às vítimas de maus tratos e violência, então, até para evitar as sequelas, os traumas, e para trabalhar os traumas e as sequelas é necessário termos programas especializados com apoio psicológico às crianças, adolescentes que foram vítimas de maus tratos, de violência, assim como para os seus demais familiares que precisam também ser atendidos conjuntamente. Programas de convivência familiar e comunitária, de fortalecimento dos vínculos familiares, programas como Família Guardiã, Família Acolhedora, apadrinhamento, repúblicas para jovens que deixam os serviços de acolhimento e para que não fiquem completamente abandonados pelo Estado. Geralmente são jovens órfãos que não têm outro tipo de referência familiar e que precisam de um apoio temporário do Estado, e para isso que existe essa previsão na assistência social da criação também das repúblicas jovens, além da existência dos serviços de acolhimento, dos abrigos e das casas-lares. Os programas de medidas socioeducativas, que são tanto as unidades de internação para adolescentes que cometeram atos infracionais, como nós temos as unidades da Fundação Casa, por exemplo, aqui em São Paulo, ou programas também que os municípios precisam desenvolver, programas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, que devem ser oferecidos pelas prefeituras através de fundações próprias das prefeituras ou de organizações não governamentais, supervisionados pelos Centros de Referência da Assistência Social, pelos CREAS, Centros de Referência Especializado da Assistência Social. E os programas de oportunidades e inclusão, que são de profissionalização, de ensino técnico, de preparação dos adolescentes e dos jovens para o mercado de trabalho. Programas de estágios, programas de aprendizagem, que vão então gerar uma emancipação, uma autonomia para esses jovens. Então, esses seriam todos os programas necessários com base na legislação de proteção de crianças e adolescentes no Brasil. Então, termino com a frase do sociólogo Betinho, que ele dizia: se não vejo na criança uma criança é porque alguém a violentou antes, e o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua, sem pai, sem mãe, sem casa, cama, comida, essa que vive a solidão das noites sem gente por perto, é um grito, um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar e começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós. Então, lá na década de 80, o sociólogo
Betinho, que criou a campanha pela cidadania contra a fome, já falava da importância da prioridade dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Então, termino agora essa aula e depois continuaremos aqui tratando de outros temas relacionados aos direitos da infância e da juventude.